Water, Voda, Wasser, Shui, H2O, que entre muitos outros nomes representam o mesmo artefato, essencial para a vida na Terra. O mais conhecido de todos os tempos, conhecido por todos e todas nesse planeta, até mesmo pelos não-humanos, como os animais, bactérias e micro-organismos, estando na boca de quase todos, mas nem tanto quanto deveria. Não é reconhecida por seus méritos tanto quanto devia, mesmo estando em praticamente tudo e todos, incluindo os seres humanos, os maiores destruidores e poluidores desse bem tão precioso para a vida na Terra. Sendo essencial para a vida na Terra desde os primórdios, passando por diversas fases e seres ao longo da história, em diversas formas, desde o máximo frio em formato de gelo, como o que você usa no seu refrigerante, na forma líquida, como a água que você usa para se hidratar ou tomar aquele bom banho, e até o máximo calor e vapor, como o que você usa para fazer a sua comida. É essencial para a vida inteligente e não inteligente da Terra, desde as plantas até os animais e humanos, independentemente da época e lugar. Mesmo sendo de extrema importância e o pilar não apenas para todo tipo de vida na Terra, mas também de um ambiente sustentável para o crescimento e sobrevivência dessa vida. Agora se encontra em risco, sendo não apenas no seu estado potável, mas também ela mesma se encontra em risco, com diversos fatores, como urbanização descontrolada, poluição e o desperdício, que põe o seu futuro e os dos seus consumidores em risco. Entre os principais fatores que põem a água em risco estão, por exemplo, o uso desenfreado e poluição das indústrias, que usam ela principalmente para o refrigeramento de equipamentos, de maquinários e produtos, limpeza de equipamentos, de pisos, de resíduos, de sujeiras e produtos químicos das instalações industriais no processamento de produção e fabricação de alimentos, de bebidas, de papéis e produção textil. A geração de vapor na geração de energia, a esterilização nos processos de limpeza e remoção de resíduos de semicondutor para diluição e mistura de substâncias para a criação de soluções em misturas específicas necessárias para o processo de fabricação, entre outros, sendo as principais indústrias consumidoras de água, a indústria de alimentos e bebidas, indústria química, indústria de papel, celulose, indústria de energia, indústria de metalúrgica e siderúrgica, indústria automotiva, indústria de microprocessadores e indústria textil. Não podemos, é claro, esquecer o grande uso da água, senão o maior dela, que é nas áreas de pecuária e agrícola, com a área agrícola usando ela principalmente na irrigação agrícola de lavouras, que em grande parte dos casos tem baixa eficiência na irrigação, e isso, aliado com a grande quantidade de água utilizada, muitas vezes excede a capacidade do solo de absorver a água, e assim causando o escoamento superficial, que é quando a água excedente escorre pelo solo e assim transporta partículas, nutrientes, sedimentos e até pesticidas usados nas lavouras, com esses sedimentos sendo transportados para rios, córregos, lagos, provocando assim a morte da fauna e flora local presentes no fundo dos rios, pois são soterrados por esses sedimentos. Com essa, entre outras causas, como o esgotamento hídrico, a erosão e a perca da qualidade e da água causadas por isso, são um dos grandes impactos causados pela agricultura. Também é muito usada para misturar e fazer a gestão de resíduos como agrotóxicos, que além da limpeza dos equipamentos é usada na pulverização das lavouras, com esses sendo muitas vezes arrastados pelas chuvas para rios com esse contato com o solo ou com a água, contaminando os lençóis freáticos e deixando a água inapta para o consumo humano e animal, pois traz consigo doenças crônicas como câncer, distúrbios hormonais e problemas do sistema nervoso, como rim e fígados. Já na pecuária, é essencial e é usada principalmente no abastecimento de água para animais e na produção de ração animal, como a produção de ração sendo a maior parte da pegada hídrica dos animais, sendo usada em grande parte, pois a colheita da agricultura, que são usados para alimentos,
dos animais, assim sendo em grande parte usada para fazer a ração dos animais, com um grande volume de água sendo usado para irrigar as lavouras que depois são usadas para fazer a ração do animal, assim como seus cuidados. Isso, junto com o manejo inadequado de resíduos animais e o desmatamento para pastos desses animais, resulta em contaminação da água subterrânea e da superfície e do esgotamento de recursos naturais. Esses são um dos principais impactos causados pela agricultura pecuária e pelos agrotóxicos, sendo todos esses interligados num só ciclo de poluição e desperdício da água. Além dos setores citados, há outros que também usam e abusam do uso da água, e desafiam as gerações futuras no lidar com a vida. Num planeta onde se tem um risco do acesso à água potável limpa ficar cada vez mais difícil, até mais escassa e poluída, causando sérios riscos para o futuro e a continuação não apenas da espécie humana, mas também grande parte da vida na Terra. Para reverter esse cenário, é necessário mudanças bruscas e rápidas, como a cobrança e a responsabilização de todos os setores de produção, para que minimizem ao máximo o desperdício da água e reaproveitem da água em todos os processos da produção, que após o uso descartem e limpem a água usada em todos os locais e de modos adequados, que sejam fiscalizadas para que não causem desastres ambientais, como a poluição de rios, lagos, nascentes e o lençol freático, entre outras. Sejam responsabilizados caso aconteça e a universalização da água para todos e assim evitando criar monopólios de água na mão de poucos. Essas cobranças de uma mudança para um futuro mais sustentável, onde a água é valorizada, protegida, preservada e universalizada para todos, deve vir de todos os setores da sociedade e do governo, pressionando as empresas e o próprio governo para a proteção da água e de um futuro potável.